Olá, ensino médio. Agora vamos começar a nossa primeira aula de redação da segunda unidade. Nós falamos na aula passada, na unidade passada, falamos muito sobre discurso, né? Falamos sobre gêneros textuais, alguns gêneros textuais. Também falamos um pouco sobre gêneros discursivos e também entramos por gêneros literários, porque apesar de ser um assunto lá de português, mas também é um assunto de redação, mexe muito com redação, né? E nós, nesse primeiro ano, nós estamos trabalhando muito com questões teóricas. Claro que vamos produzir, como produzimos lá nas aulas presenciais, produzimos o nosso poema, né? Criamos o nosso poema na sala de aula e produzimos também aqui online, que nós produzimos, acho que foi um folder, né? Produzimos um folder, produzimos um outro texto literário, um outro texto, não foi literário não, foi discursivo, foi um texto não literário. E produzimos aqui. Mas o nosso foco agora nessas unidades são questões mais teóricas, porque o texto, ele não é só chegou e escreveu, existem as teorias por trás do texto, falamos também das funções da linguagem, né? Então, existe a teoria. Então, a teoria tem um texto, assim como tem teoria da ciência. Quando a gente vai para a escola, a gente estuda a célula, a gente faz experimentos, que é a prática, mas a gente estuda muita teoria. Então, o texto também tem teoria, a língua também tem teoria. A teoria ela é muito importante. Né? E falamos dos gêneros textuais e existem também as tipologias textuais. Os gêneros eles são diversos, os gêneros eles são múltiplos e eles surgem a todo momento e eles surgem de acordo com a necessidade do falante, com a necessidade social. Então, nós temos hoje o gênero mensagem de WhatsApp, que há 10 anos atrás não existia, mas hoje a gente tem o WhatsApp e o WhatsApp fez com que surgisse um novo gênero. Então, os gêneros eles vão surgindo de acordo com a necessidade humana. As tipologias, por sua vez, elas são fixas. Né? Pode surgir novas tipologias? Podem, mas elas são mais limitadas. Nós temos basicamente 6 tipologias textuais, sendo que uma não é nem tão considerada assim no âmbito da literatura mesmo, no âmbito dos gramaticais, no âmbito da teoria linguística, né? Da linguística. E elas são os gêneros elas se encaixam dentro, né, de uma tipologia. Por exemplo, a gente pega uma receita, né? A receita é um gênero textual, um gênero não literário, né? Mas a receita ela está dentro de uma tipologia que faz parte de um texto injuntivo, de um texto injuntivo. Para quem não sabe o que é um texto injuntivo, é aquele texto que usa os verbos no imperativo, que dão recomendações, ordem, instruções, como por exemplo, um manual, né, quando você vai armar um guarda-roupa, aquele manual, é um gênero de texto de tipologia instrutiva, né? Assim como uma bula, a forma como você toma um remédio, ali tem as instruções de como você tomar. Tome de 2 em 2 horas. Aquilo ali também faz parte da tipologia instrutiva, certo? Então, a previsão do tempo, por exemplo, faz parte da preditiva, que alguns gramáticos alguns teóricos não consideram a teoria preditiva. O que é predição? Predição é predizer, é prever, né? Prever o futuro, uma cartomante, previsão do tempo, né? E assim por diante. Então, os gêneros são múltiplos e se encaixam dentro de uma tipologia. Assim como, por exemplo, a novela se encaixa na narração. Nós temos a narração, nós temos a descrição, nós temos a dissertação, que é uma tipologia usada muito no âmbito acadêmico, no âmbito escolar, mas a gente tem exposição, né? A gente tem exposição, nós temos argumentação, ok? Então, nós temos aí essas tipologias. Então, os gêneros se encaixam nessas tipologias, tá bom? E hoje vamos falar de uma dessas tipologias, que é a narração. Ah, professor, narração, a gente já viu narração, mas a gente viu narração segundo a literatura, né? De um caráter mais literário. Nós vimos os textos literários, né? com subgêneros narrativos. Nós vimos as epopeias, nós vimos a
perdão, balada não, balada é lírico. Nós vimos as epopeias, nós vimos as novelas de cavalarias, os contos, os apólogos, certo? Nós vimos aí. E hoje vamos ver um pouco mais, só que de um modo geral, porque os textos discursivos também eles podem estar no âmbito da narração. Os textos não literários também podem estar no âmbito da narração. Apesar de muitas vezes a narração se encaixar muito mais nos textos literários, mas a gente tem a narração no dia a dia. Não que narrar é você contar. É você contar como algo aconteceu. Isso acontece no dia a dia. Quando você está com sua amiga, por exemplo, amiga, sua louca. Aí você não sabe o que aconteceu. Aí você começa a falar. Fulano se separou de Beltrano, fulano estava com a amante no restaurante, aí uma mulher chegou e fez um barraco, e aí rolou pancadaria, ela bateu nele, ela bateu na amante. Observe que você está contando uma história. Então, isso é a narração. A narração ela faz parte do nosso cotidiano. A narração, quem nunca viu a narração de futebol lá no rádio, né? Aquela emoção. Lá vai o Vitória, bola chutada, é gol. Então, gol do Vitória, a narração, uma narração muito boa, diga-se de passagem. Então, a narração está em todo o âmbito. Quando você para, quando você tem uma criança, né? Vocês ainda não são pais, não são mães, mas futuramente, quando vocês tiverem o filho de vocês, o menino fala, mamãe, conta uma história antes de dormir. E aí você conta essa história, isso é narração. A narração está presente no nosso dia a dia. A narração está presente em todos os momentos. Todos os dias você conta algo, certo? É porque nós não percebemos. A gente não fala, poxa, eu acabei de produzir um texto literário, olha que legal. Um texto narrativo, olha que legal. O texto literário é você até que percebe quando você cria. Mas o texto narrativo, apesar de você saber que você está narrando algo, você não pensa, poxa, acabei de produzir um texto narrativo. Não, você simplesmente conta, porque faz parte do seu dia a dia. É diferente quando você produz, por exemplo, uma novela, um conto. Cria um conto aí, João, que é o nosso percussor, né? Perisvaldo. Perisvaldo, cria aí um conto. Aí Perisvaldo vai lá e cria. Então ele percebe, mas no dia a dia, quando ele vai contar algo, ele não percebe que construiu essa tipologia textual, muito embora ele saiba que aquilo ali é uma narração, certo? Então a narração está presente no nosso dia a dia, mas quando a gente pega pelo âmbito da literatura, ou até mesmo pelo nosso dia a dia, quando você vai contar algum fato, sempre vai ter alguém, aí esse alguém seria o personagem. Claro que personagem remete muito à questão da ficção, tudo bem, eu concordo, mas sempre vai ter alguém na história, uma espécie de personagem, mesmo que essa história seja real, né? Vai ter um lugar, né? Vai ter um enredo, esse enredo é o acontecimento, é a situação, né? Vai ter o espaço, né? O espaço, no caso, seria esse lugar, e esse espaço ele pode ser físico, o restaurante, né? E também a tradição diz que esse espaço pode ser psicológico, quando você fala que fulana chegou no lugar irritada, uma arara, ou ela ficou irritada, então aí você já está usando o espaço psicológico, que aí já remete muito mais à questão psicológica do ser que está envolvido nessa narração, tá bom? Então, narração é a arte de contar, simples. E toda narração tem o que? O narrador. Toda narração tem o narrador, né? E vamos falar um pouco desse narrador. O narrador, ele é que vai contar a história. E ele vai contar a história de acordo com o seu ponto de vista, ou com o ponto de vista do autor. Se nós estivermos falando de um conto, claro que esse narrador ele vai ser o autor, que às vezes não é o autor, mas existem muitos casos que o autor ele se intromete mesmo na história. Ou ele vai ser um dos personagens ali da trama, ele pode estar envolvido na trama, ou ele vai ser alguém que presenciou, o narrador, o observador, né? E aí e a gente vai falar um pouco desse narrador. Vamos falar um pouco do narrador observador, né? O narrador observador ele não participa da história, ele apenas está ali contando a história. E ele usa muito a terceira pessoa do discurso. Ele fez, ele viu, ele agiu, ele chorou, ele matou, ele morreu,
certo? E aí o narrador, essa voz, ela está alheia à situação. Existe a situação, existem os envolvidos na situação, mas esse narrador, ele está aqui, ó, está aqui, contando o que os outros fizeram, o que aconteceu com os outros, tá bom? Entendeu? O narrador observador, né? Ele vai usar a terceira pessoa do discurso. Nós temos também, aí a gente usa o discurso indireto, que é o discurso. O discurso, né, é a forma como essa narração acontece, né? O discurso é a percepção também desse autor em relação ao que está acontecendo, certo? E aí quando o narrador ele narra e ele conta essa história, ele apresenta um ponto de vista, uma percepção de uma forma alheia, ele usa o discurso indireto, que é esse discurso aqui que eu acabei de falar, que quando ele é observador, ele está alheio à situação e ele conta a história em terceira pessoa. Isso é o discurso indireto. Já quando ele faz parte da história, quando ele toma a fala deste personagem, ele usa o discurso indireto, porque ali é o personagem que está falando dele mesmo e está falando dessa história. Então ele usa o discurso direto, o uso de primeira pessoa. Às vezes no discurso direto o narrador ele não é nem o personagem, mas ele se faz de personagem, ele toma essa fala desse personagem. Então no discurso direto, o narrador ele pode ser o personagem ou não, mas nesse discurso direto há o uso predominante de primeira pessoa, tá bom? Existe esse narrador. Aí a gente vê também, aí eu gostaria de mostrar para você, né, que existe também, além desse narrador, existe também o narrador protagonista. O que é o narrador protagonista? É o narrador que ele faz parte da história e ele é o centro das atenções. A história se embaraça em torno dele, né? Se desembaraça, melhor dizendo, se embaraça e se desembaraça em torno dele. Já o antagonista já é o que é o contrário dele, certo? Nós temos também o narrador testemunha. Ele viu o caso, mas ele não participa do caso. Aqui fala que o narrador testemunha é um personagem secundário. Sabe quando você assiste La Casa de Papel? Que eu estou viciado, eu e minha mãe aqui estamos viciados, né? Quando a gente assiste La Casa de Papel, o foco da história é o professor. Ele é o centro das atenções, não vamos mentir, apesar de todos ali terem um papel muito forte. Mas o professor é o centro das atenções. Mas aí a gente tem a Tóquio. Para quem conhece a história, sabe que a Tóquio ela conta um pouco. Ela não só é a personagem, mas ela é um personagem secundário, mas que conta um pouco sobre essa história, né? Ela conta um pouco sobre a história, sobre a narração, algumas narrações que não se passaram, que desenrolaram antes daquele acontecimento, né? Ela conta como aquilo aconteceu antes, como eles planejaram antes, né? E então ela poderia ser uma narradora testemunha, poderia, mas o narrador testemunha é aquele que estava, né? Que observa, que observou, que ali está contando o que aconteceu. Tá bom? E ele não é o personagem principal, tá? A gente também tem aqui o narrador onisciente. O que é onisciência? Onisciência é aquele que sabe tudo, né? A Bíblia diz que é Deus é onisciente, né? Para quem é adepto ao cristianismo, né? Então onisciente é aquele que conhece tudo, que sabe de tudo. Então o narrador onisciente é aquele que sabe de tudo que acontece na história, inclusive no íntimo, no psicológico do personagem, certo? Como por exemplo essa Tóquio do La Casa de Papel, ela consegue dizer que o professor estava triste, que o professor estava tenso, que um dos personagens estava com medo. Ela consegue. Então ela poderia ser uma narradora onisciente, inclusive ela narra fatos que ela não estava presente na trama. Então a narradora onisciente, ela sabe de tudo dentro da história, tá bom? Ela sabe das questões também físicas e psicológicas, né? E aqui a gente tem também, como eu te falei, o narrador observador, é aquele que está ali em situação, que apenas conta a história sem apresentar também juízo de valor, tá bom? Então nós temos aí esses tipos de narradores.
Nós temos o narrador, né? Aí a gente tem a questão, quando o autor ele usa muito a questão psicológica do personagem, ele conta como o personagem, por que esse personagem ele se comporta desta forma, o que aconteceu no passado para ele se comportar assim naquele momento. Então, muitas vezes, num texto, numa narrativa, recorre-se muito ao passado, que a gente vai chamar de flashback, né? O flashback é a lembrança, né, de algo que aconteceu antes daquela cena, ou de algo que talvez não tivesse acontecido antes, mas que aconteceu até mesmo antes da obra, certo? A gente tem essa questão física, então o autor ele retoma o passado do personagem, e aí para trazer características físicas, características psicológicas. E aí também tem características físicas, nós temos a narração em que você conta como aconteceu, como quando você conta o espaço, o que aconteceu dentro daquele espaço, com aquele personagem, né? Enfim, nós temos também um tempo, né? A gente tem também um tempo, o tempo que também é separado em tempo cronológico e tempo psicológico, né? E aí a gente entra na questão que eu acabei de falar. O tempo psicológico retoma através de um flashback, através de uma volta de uma situação em que o personagem passou por uma situação e que aquela situação do passado condiciona hoje o comportamento atual de um personagem, certo? Então nós temos esse tempo, e temos também um tempo cronológico, aquele tempo do relógio mesmo, que aconteceu no passado, que pode acontecer de uma forma linear, ou seja, de um passado que vai gradualmente, onde a cena gradualmente, onde o enredo gradualmente vai se desenvolvendo, ou às vezes aconteceu um enredo aqui, aí volta a uma cena anterior, para depois avançar para outra cena, como a gente vê muito isso em algumas séries da Netflix, como La Casa de Papel, tá certo? A gente tem o cenário, o cenário é o lugar onde tudo acontece, e aí a gente tem um cenário psicológico, um cenário físico, né? O cenário físico é a projeção do autor, não vamos confundir cenário com o espaço, né? O cenário ele também é um espaço, mas o cenário ele tem uma questão proposital do autor, né? Por exemplo, você pega uma obra literária que aconteceu na Espanha, beleza, o espaço é a Espanha, né? Mas o cenário é aquela montagem. Quando você vai no teatro, aquele cenário, o autor ele criou aquilo. Quando você pega um livro, um conto, também o autor ele criou aquele cenário, apesar de ser imaginário, mas existe um cenário para aquilo. Então, e o cenário físico é tudo que você vê, né? O cenário físico é tudo que você vê. Já o psicológico é o cenário que você imagina, né? Que você imagina de acordo com o próprio personagem. Então o personagem ele tem a percepção do cenário, o personagem ele mesmo ele consegue descrever esse cenário, né? E você vai junto com ele, você passa a imaginar também esse cenário. Então existe o cenário físico, que é aquilo que você vê, que é aquilo que é proposital, e existe o cenário psicológico, que é aquilo que você imagina de acordo com a percepção do personagem, o que a história vai te levar a você imaginar, certo? Bem, o enredo é a história da narrativa, né? E esse enredo ele vai apresentar o início, né? Que é quando toda a história começa. Muitas vezes esse início ele não é o início, e isso eu falei propositalmente, porque às vezes a história começa do fim. Por exemplo, quem já leu o livro, né, Quincas Berros d'Água, o autor, né, começa com o fim do livro. E ele traz esse fim, e ele, através da história, ele começa a desenrolar e a mostrar e a narrar, né, como tudo aconteceu para que aquele fim chegasse, né, para que tivesse aquele desfecho. Mas o início da história, de um modo geral, é o começo mesmo, desenrolar, é a apresentação dos personagens, né? Quando a trama começa do frio para o morno e vai esquentando. O clímax é o ponto máximo, é a complicação, é a complexidade da história, né? E o desfecho é o término, é quando você descobre como tudo aconteceu. Nem sempre o desfecho vai ter um final feliz, nem sempre o desfecho vai ser de acordo com o que nós esperávamos, mas
existe, né, o desfecho que a gente não espera, mas não deixa de ser o desfecho. O desfecho ele não está de acordo com as suas vontades, o desfecho é de acordo com a intenção do autor. O autor quer chocar, aí entra o que eu falei na aula de português, né? O autor ele quer, aí entra a questão da função catártica da literatura, é a questão de mexer com o emocional do leitor, do interlocutor, daquele que está apreciando a obra, tá bom? Nós temos o clímax, nós temos o desfecho, e isso é uma narrativa, né? Isso é uma tipologia da narração. A narração, ela é uma tipologia textual. E dentro dessa tipologia textual nós temos várias narrações, vários textos narrativos, que são as novelas de cavalarias, são os relatos que realizamos no dia a dia, que ouvimos no dia a dia, certo? Então é isso, a narração ela tem essa característica, é você contar, certo? É você dizer para o outro como tudo aconteceu, o que aconteceu, tá certo? Claro que há uma linha muito tênue entre a narração e a descrição, né? A narração é você contar, a descrição é você dizer como é, tá? Quando você pega um texto narrativo, você tem muita descrição. Então a descrição ela sempre vai se confundir com a narração e a narração sempre vai se confundir com a descrição, tá certo? Apesar de serem tipologias diferentes, e isso a gente vai estudar um pouco depois, né? Não agora. Mas eu espero que vocês tenham entendido o que é uma narração, acho que vocês já sabiam o que é narração, assuntos já batidos em séries anteriores, né? Eu vou colocar isso, tudo que eu falei, vou colocar no apontamento de vocês, né? Vou passar uma atividade para vocês também. E é isso, foi mais um bate-papo. Foi mais um bate-papo. É uma pena que eu não tive esse feedback de vocês, as perguntas, as brincadeiras, né? A nossa aula que a gente sempre faz e que são muito divertidas, né? Que a gente senta ali, que a gente discute, e esse conhecimento é muito bom, porque é uma nova forma de aprender, né? O professor, ele não necessariamente precisa ficar ali no quadro, escrevendo, feito maluco, passando, não. A gente senta, a gente discute, a gente lê, a gente debate, e assim a gente vai aprendendo, e assim a gente faz essa permuta mesmo do conhecimento, tá certo? Saudade de todo mundo, de Mavi, de Zangado, de João, de Pet, de Perisvaldo, certo? De Michele, enfim, saudade de todos vocês, e espero que nós possamos nos encontrar, Michele não, perdão, Letícia, espero que nós possamos nos encontrar logo, ok? Kailane, Sofia, não posso esquecer, pelo amor de Jesus Cristo, senão as meninas me matam. Tá bom, pessoal, então um abraço para vocês e bom final de semana. Qualquer coisa estou no zap, viu? Tirem dúvidas e é isso, um beijo.